Hoje a gente está indo então para o sexto encontro do mini, longo, grande curso sobre as origens da alma. Vocês vão acostumando com o meu jeito, quem é novo aqui. Então, passamos aí mitos gregos, escola de mistério, orfismo, pitagorismo. Vamos para Platão hoje, aqui. Vamos falar sobre Platão, que provavelmente não se chamava Platão. Talvez eu fale algumas obviedades para alguns que já fizeram cursos de filosofia ou já estudaram um pouco, porque Platão é o mais famoso clássico de todos para quem começa, né? Então, às vezes a gente não passa muito por Heráclito, Parmênides, Pitágoras tem fontes complicadas, como a gente viu, mas Platão tem muita coisa escrita. Então, tem até alguns debates aí sobre se Platão deixou doutrinas esotéricas, tem a tal da Carta Sétima. Eu não vou entrar nesses detalhamentos aqui com vocês hoje, que é mais do estudo acadêmico, mas tem aí uma chamada Carta Sétima, que é atribuída a Platão, que seria parte de doutrinas esotéricas que um aluno redigiu depois da morte de Platão. Então, tem aí algumas ideias sobre as doutrinas não escritas de Platão, né, considerando que, já que ele escreveu tantos diálogos, né, são muitas as obras de Platão, que ele atribui a Sócrates, né, porque, na verdade, Sócrates, se existiu, não deixou nada escrito, mas a gente tem esses exercícios dialéticos em Platão, que ele vai criando aquelas conversas, não sei se quem aí que já passou o olho nos textos originais de Platão, é até meio difícil de ler, porque a gente não está acostumado com esse estilo, né? Então, são textos aí de 2.500 anos atrás, quase, e ele cria esse tete-a-tete, esse debatezinho, que um fala, aí o outro rebate, aí o outro argumenta, né? E é meio truncado, às vezes, a leitura, dependendo da tradução, porque vem do grego. Mas ele deixou muita coisa escrita, então a gente conhece um pouco da doutrina platônica pelo que está escrito, mas como ele vem aí dessa cultura que a gente vem estudando, das escolas de mistério, do orfismo, do pitagorismo, que tem inerente a essas filosofias, tem a ideia de algo não escrito, algo oral, até os níveis lá da escola pitagórica, e o próprio fato da academia platônica ter aqueles dizeres de que os geômetras, os que estudam a geometria, a matemática, são os que podem entrar na academia, né? Então aí tem aí um certo grau, talvez, de esoterismo e de segredo em Platão, na minha opinião. Então eu sou do time aí que os acadêmicos se dividem em dois times, né? Não é só no esporte, a galera disputa na academia também. É o time que acredita no esoterismo de Platão e nas doutrinas não escritas, e tem o time que diz, não, tudo que ele ensinou está escrito e é isso, acabou. Bom, isso para a gente não vai ser muito relevante, é só como curiosidade, porque o que eu trouxe aqui sobre a alma hoje é o que está escrito, então a gente não tem como ir além, mas alguns pontos que ficam interessantes para a gente destacar, né? Primeiro, a data de nascimento de Platão, eu sei que a gente não costuma se prender à data, mas para quem gosta de se situar, ele nasceu no século V. E vejam que interessante, a gente costuma jogar todo mundo meio junto, né? Pelo menos eu faço assim, não sei vocês, mas jogar todo mundo no mesmo pacote, assim, os filósofos gregos, né? Aquela turma lá. Mas Platão, ele vai nascer aí uns 60 anos, estou chutando mal o número, mas é aproximadamente uns 60 anos depois da morte de Pitágoras. Então, imaginem vocês lidando com o material de uma pessoa que escreveu 60 anos atrás, né? Não é muito próximo, né? Ele pega aí a escola pitagórica, pega Filolau, e aí ele vai ter outras influências também, mas ele vem dessa leva da escola pitagórica, né? Um pouquinho mais distante de Pitágoras, mas naquela época o tempo passava mais rápido, não era modernidade líquida, não era tudo acelerado que nem está hoje, então 60 anos é um pulinho ali. Então Platão vai tratar da alma como algo muito importante. A alma é um dos fundamentos da filosofia platônica, vai ser uma das bases de todo o pensamento platônico, é a ideia da imortalidade da alma. Platão vai se referir aos pitagóricos, ele vai colocar personagens pitagóricos em alguns dos diálogos dele, e
E ele vai desenvolver essas teorias da tripartição da alma, que a gente vai entrar hoje, talvez vocês já conheçam, porque é uma coisa assim que a gente vê até em ensino médio, assim, o pessoal fala da tripartição da alma, e a questão da imortalidade da alma. E é interessante a gente observar que ele está lidando, a gente vê isso pelos diálogos, ele está lidando com o contraditório, ele está lidando com a oposição às ideias dele, né? O que claramente demonstra que haviam, naquela época, já pessoas com uma mentalidade mais cético-materialista que se opunham à ideia da imortalidade da alma, né? Quando a gente lê os filósofos, né, a gente às vezes pode ter a tendência de achar que eles representam o pensamento grego, mas ali era, às vezes, alguns poucos beneficiados, de fato, pela parte mais profunda, né, do ensinamento. E as escolas pitagóricas, por exemplo, que eu compartilhei com vocês no Telegram hoje, não sei se alguns de vocês viram, que Pitágoras recebeu as crianças, quando ele chega em Crotona para fundar a escola pitagórica, ele recebe as crianças na sua escola, ele ensina filhos de algumas famílias, ele chama as mulheres para reuniões, então há um cuidado aí de ensinar filosofia para a população ou de tentar tornar mais acessível a reflexão e a filosofia, porque para o Pitágoras, para Platão, a filosofia, não como hoje, não é uma matéria de academia, não é uma matéria de faculdade, não é algo meramente racional, que é separado da minha fé, da minha prática, da minha crença e do meu modo de vida, né? A filosofia, principalmente para os pitagóricos, como a gente viu, envolvia regras de ascetismo, práticas de alimentação, como se veste, como se porta no mundo. Para Platão também não vai ser diferente, né? Platão é muito influenciado pelo pitagorismo e por Parmênides também, né? Mas ele associa então a filosofia como um modo de vida, como o Pierre Hadot adora colocar, que é um autor mais moderno. E, sendo um modo de vida, a importância de ensinar filosofia é para ajudar na transformação da conduta humana, na transformação da sociedade, de modo que a minha alma se aproxime mais do Logos, de uma vida ética que a guie de volta, né, ao mundo dos deuses, né? Esse era o ideal das escolas de mistério, né, órficas, do orfismo, era o ideal pitagórico, e Platão vai continuar um pouco essa tradição de uma alma imortal que se volta para o mundo superior, que se volta para o mundo dos deuses ou para a sua natureza imortal e divina. Então, quase todos os diálogos de Platão vão dar alguma importância ou alguma menção à alma, e eu não tenho uma pretensão de exaurir tudo que existe sobre isso aqui, né? Seria impossível. Mas passando de uma forma assim geral, a gente conseguir ter uma noção do que Platão ensinou sobre a alma. A gente tinha visto que na visão platônica a alma ela é meio que lançada sobre a Terra, né? E ela vaga no ar como um corpo até que ela entra, né, no corpo, né? E Platão vai se referir também a Hermes, assim como os pitagóricos, né, o deus Hermes, como esse guardião do movimento das almas. No hermetismo, ele vai ser chamado de psicopompo, né? É aquele que faz a interface entre o céu e a terra e carrega as almas para cima e para baixo, e para o Hades também, para o mundo dos mortos. E esse mensageiro, Hermes é o mensageiro dos deuses, aquele que transita entre os mundos, né? Parece um pouco aí a figura de Jesus em Pisofia, que ele vem resgatar Pisofia, né? Sofia, e a retorna para o pleroma, né? Esse que é capaz de fazer um movimento divino, o psicopompo, e ele também separa as almas puras das impuras, como a gente já tinha visto. Então, os gregos vão ter essas questões das regiões dos infernos, né? O Hades, o Tártaro, os campos eleusios, né? E o próprio mundo dos deuses. E Platão vai continuar um pouco essa tradição e vai se referir às almas dos deuses como deuses que cavalgam em carruagens aladas, e a alma humana como aquele que perdeu as suas asas e caiu na lama da matéria. Essa imagem mítica, mitológica, né, que Platão vai desenvolver também, certamente vai influenciar os mitos gnósticos, né, posteriormente, essa questão da queda, do afundar-se na lama,
E aí no judaísmo a gente tem o Adão criado do barro e o sopro que é insuflado como a alma que se vivifica, né? Lembrando que aí para a filosofia grega, a alma é aquilo que é um sopro, aquilo que se move, aquilo que anima os seres. O Platão vai desenvolver, então, a ideia da alma como uma harmonia. E essa harmonia, ela vai ter relação com a oposição dos contrários. Então, vem Pitágoras falar dos números como aquilo que é subjacente à realidade, aquilo que está sustentando, está debaixo da realidade que sustenta o cosmos, né? Pitágoras vai falar do cosmos, da criação do cosmos, que não é apenas o nosso planeta, mas é tudo que é o universo manifesto, tudo que faz parte da matéria e dos sentidos, né? Todas as moléculas dos planetas, sistemas solares, mas claro que aqui a gente está falando da nossa Terra, né? Então, o universo é sustentado pelos números, e esses números formam uma harmonia universal. E essa harmonia tem relação, inclusive, com a composição dos contrários, com o equilíbrio entre os opostos. Então, Platão vai continuar essa ideia de que a alma é uma mistura e ela é feita, ela participa de uma mistura e ela é harmônica, ela trabalha esses dois opostos. O que eu estou falando? É aquela questão do taoísmo, do yin e do yang. Ela vai depender desse movimento no cosmos, porque o cosmos é movimento e é transitoriedade, né? Lembra muitas tradições orientais, né? Da impermanência, mas o Heráclito também vai falar da constante movimento do mundo, da impermanência do rio, né? Então a alma vai ser uma participante desse movimento da vida. Mas, ao mesmo tempo, ela é simples porque ela é parte da natureza divina. Ela é composta quando ela está no corpo, mas ela é simples. Estou complicando vocês, né? Mas eu vou mudar aqui o slide, vai ficando mais fácil com o tempo. O Heródoto quem é? Aquele historiador, geógrafo, também do século V, da época de Platão, que vai escrever sobre as guerras do Peloponeso, que é aquela do Esparta contra Atenas, né? Os guerreiros e os filósofos, tem aí as brigas da Guerra do Peloponeso. E o Heródoto vai escrever sobre isso, mas ele também vai falar sobre Platão. Então, uma das evidências que a gente tem sobre a existência de Platão vai ser o Heródoto. E o Heródoto vai reforçar uma ideia que a gente vem do pitagorismo sobre Platão, dizendo que o que Platão fala sobre a metempsicose, quer dizer, a transmigração das almas, vem de influência egípcia. Então, a gente vem de influência egípcia em Platão ou a influência egípcia que Pitágoras traz e passa para Platão, né? Fica sempre essa ótica que se volta em direção ao Egito, né, novamente. Bom, a gente tem muitos diálogos de Platão, né? Não vou nem lembrar todos de cabeça, mas aí a gente tem o Timeu, o Fedro, o Fédon, o Crítias, a República, o Parmênides, tem muitos textos, né, atribuídos a Platão. O principal que vai falar da alma, a gente encontra trechos na República, quando ele fala sobre como a sociedade é construída a partir da qualidade da alma de cada um. Mas a gente encontra muito no tal do Fédon. Eu vou trazer uns trechos do Fédon para vocês verem sobre a alma, que é aquele que vai falar sobre a morte de Sócrates. Deixa eu passar aqui. Aqui não preciso nem falar, né? A gente tem Platão e Aristóteles. Aristóteles vai ser uma coisa que eu esqueci de comentar, né? O Aristóteles ele vai também trazer. O Aristóteles ele tem uma certa honestidade intelectual no sentido de que ele não distorce aquilo que ele discorda. Ele apresenta o que ele não concorda e depois ele contra-argumenta. O Aristóteles também faz um pouco isso. O Aristóteles ele não era muito simpático aos pitagóricos. Então, quando ele vai falar de Platão, né, lembram que o Aristóteles ficou assim na história como aquele que teria sido sucessor de Platão, mas não foi, porque ele se afasta, porque ele renega o mestre, alguma coisa assim. Ele tem uma visão um pouco mais materialista e política social, mas ele também tem críticas aos pitagóricos. Então ele vai falar de Platão, ele vai falar da influência dos pitagóricos em Platão, ele vai contar um pouco como os pitagóricos pensam, mas ele vai discordar deles. Então por isso
a gente sempre fala brincando, né, que Aristóteles está apontando para o chão e Platão está buscando o mundo das ideias, que é o mundo divino superior, apontando para o céu, né, simbolicamente. Então a gente está aqui nesse período daquela tabelinha confusa que eu fiz. Temos aqui, só para a gente olhar, né, onde está Platão aqui. Platão aqui no século do 5 para o 4, né? Ele nasce em 428, século 5, e morre no século 4, com cerca de 80 anos. E ele vem bem depois, ó, de Heráclito, de Pitágoras, da parte mais forte do orfismo, mas o orfismo continua a existir, os pitagóricos continuam a existir, Parmênides também, anterior a Platão, vai influenciar Platão. E logo depois de Platão surge o estoicismo com Zenão, o epicurismo e outros personagens importantes que eu não pus aqui na nossa tabela. Esse texto aqui, que parece um dos manuscritos de Nag Hammadi, na verdade é um trecho da República de Platão, né, realmente ficou muito destruído também com o tempo, e isso aí é uma estátua de mármore de Sócrates. Eu comecei falando que Platão não era o nome de Platão, mas Platão seria referência às omoplatas, né, que hoje em dia é a escápula que a gente chama aqui, esses ossos das costas, que ele seria grandão, ombros largos. Então ele era um Platão. Sócrates também parecia ser um homem grande, corpulento, né? Engraçado isso. Às vezes a gente imagina os filósofos assim meio intelectuais, assim nerdinhos, como a gente diria hoje em dia, magrinhos, né? Assim, de óculos, né? Mas eles, né, na Grécia, eles não só... Não, o corpo não tem nada a ver com o intelecto, com a alma, né? Mas assim, só o estereótipo que eu estou brincando. Mas na Grécia, né? Isso me lembra que na Grécia, o filósofo também tem uma visão do cultivo da saúde do corpo, porque ele não distingue a saúde do corpo da saúde emocional e da saúde da alma, né? Então isso é interessante da gente observar. Então, Platão nasceu em Atenas e montou sua escola nos arredores de Atenas, que é uma foto moderna da Acrópole, destruída. Tinha uma estátua de Atena, que, bem grandona, feita de bronze. É muito bonito lá, né? Nasce em Atenas e fica por Atenas, onde ele desenvolve sua escola. A gente tem esse mosaico que retrata a escola platônica, seriam eles conversando, dialogando, trocando ideias. O quadro famoso, e aqui embaixo essa graminha com umas pedras é o que sobrou da localidade que teria sido a escola platônica, que são as ruínas da escola de Platão em Atenas. Ah, Valmir, obrigada. Então, Platão se chamava Aristócles. Era isso mesmo que eu tinha visto, não estava lembrando. Aristócles. Mas é Platão. Algumas das ideias fundamentais, eu não vou trazer tudo que o platonismo ensina, porque realmente, senão a gente não vai focar na alma, mas basicamente a gente precisa entender a questão do dualismo platônico, né, que há um mundo superior e um mundo inferior. Vai lembrar muito aqui os gnósticos, para a gente que já vem estudando os gnósticos, né, porque se embasa também no platonismo, o gnosticismo. Mas essa ideia de que há uma quebra entre o superior e o mundo manifesto, o mundo sensível dos sentidos, e o mundo superior ele seria eterno, ele seria imutável, ele seria vida em oposição à morte, ele seria eternidade em oposição à transitoriedade, né? O que a gente vê nos gnósticos também, fica até repetitivo. Mas essa ideia de que há um telos, uma divindade e uma perfeição, uma completude, o mundo inteligível é onde está a verdade, é onde está o conhecimento, é onde estão as ideias perfeitas. Então tem essa questão do mundo das ideias em Platão, né, que o pessoal adora dar o exemplo da cadeira e da mesa, que eu acho muito chato, mas assim, é sempre a ideia de uma mesa, aí você reproduz no mundo, a ideia de um cavalo. Mas não é só assim a ideia de como imagino, mas é a ideia no sentido da ideação divina, a mente divina que traz as imagens perfeitas para o mundo criado. Como lá nos gnósticos, quando a Sofia envia para a mente de Sabaô ou para Yaldabaoth, dependendo do mito, o reflexo
daquilo que é verdadeiramente existente para que ele possa criar as cópias, né? Então, aquilo que é perfeito, por exemplo, o homem celestial, que a gente fala lá nos gnósticos, o antropos, o homem perfeito, seria no mundo das ideias, enquanto que nós, os imperfeitos, somos as cópias que estão buscando a se integrar, voltar ao original, né? Então, Platão vai trabalhar muito essa ideia de que há uma verdade eterna, que há uma imagem real, que há um conhecimento verdadeiro. E isso no mundo se mistura com a multiplicidade e gera a sombra, e aí gera a ignorância e gera a confusão e o sofrimento em consequência, né? Então a gente vai falar de um mundo inteligível, né, do nous, e um mundo sensível dos sentidos, da matéria, do cosmos criado. O mundo sensível, então, é o mundo da morte. Lembra que Jesus vai falar dos mortos e dos vivos? Também é mais ou menos essa mesma ideia da oposição. Ou a gente vai falar do mundo do ser e do mundo da existência. Existe aquilo que é e existe aquilo que foi criado. E isso está mais ou menos em oposição. Ou seja, há uma dualidade no platonismo. Essa dualidade, então, vai definir a natureza da alma, porque Platão vai colocar o corpo como o carcereiro da alma, ou a alma como inserida no corpo, né? Ela transita pelos corpos, né? No pitagorismo, metempsicose, a gente vai falar da transmigração das almas em vários corpos. Então, o corpo, ele é temporal, ele decai, ele morre, ele envelhece, ele apodrece, ele vira pó. A alma não. A alma, por participar da natureza divina, ela não é múltipla, ela é simples, ela pertence a uma unidade. Então, o um, para Pitágoras e para Platão, e para Parmênides também, vai ter um pouco essa ideia, vai representar essa divindade essencial, que é a nossa substância primeira, a nossa natureza divina essencial. E isso, quando se move em direção ao mundo criado, ao mundo dos sentidos, a gente usa os sentidos para lembrar das verdades, mas a gente tem que cuidar, que aí é que entra o mito da caverna, para não confundir o que a gente vê e sente com o que é de fato real em nossa alma. Então, essa dicotomia é importante a gente entender quando a gente fala de alma dentro do platonismo, porque ele realmente vai, da mesma forma como o orfismo e o pitagorismo, colocar essa dualidade na alma, essa ideia de que há uma alma imortal e um corpo mortal. Que Jesus também vai falar, né, dos vivos e dos mortos, e dos mortos vivos e dos vivos mortos, né? A gente faz aí um jogo de palavras. Então, tudo que é gerado no mundo segue o princípio da harmonia dos contrários. O mundo de baixo, o mundo sensível, ele depende dessa harmonia de contrários. Ele depende do calor e do frio para a gente ter a percepção do que é quente, do que é frio, do movimento e do repouso, do yin, do yang, do dia e da noite. E essa ideia de que há um movimento harmônico constante do universo é uma das ideias que Platão vai usar para sustentar a ideia de que a alma é imortal. Porque ele fala, se existe a morte, existe a vida. Então, existe a vida, a morte que volta à próxima vida. Então, ele vai tratar nesse sentido do devir, do ciclo, de uma harmonia que só pode existir se houver o seu oposto. Se fosse só a morte e acabou, então a gente teria que negar a vida e a próxima vida, né? Lembrando que tem uma tabuleta órfica que foi encontrada, né? Uma inscrição do orfismo que vinha com 4 palavras, né? Vida, não, morte, vida, morte e verdade, né? No sentido que é um ciclo. Você morre, você vive, você atinge a verdade, você morre e você não precisa mais estar preso no corpo, né? A ideia do orfismo é justamente, né, que quando você lembra da sua natureza divina, quando você encontra a verdade te liberta e você não é obrigado mais a transmigrar. Conhecem aí alguém que falou que a verdade liberta, né? Será que é dessa aletheia, essa grande verdade cósmica divina, da mente divina que Jesus estava falando? Talvez, né? Então a gente vai ter a ideia do eu
Platão vai tentar entender o que sou eu, né? Quem sou eu que vivo? O que é minha alma? O eu é meu corpo? A alma é a minha verdadeira identidade? Ou é a junção dos dois, né? A alma depende do corpo para se expressar. Então, tem alguns debates que levam para esse lado. E aí ele coloca esse questionamento, né? Ou a alma é superior ao corpo e o domina, né? A alma é o verdadeiro eu? A alma tem responsabilidade sobre o corpo e as ações do corpo afetam a alma? São algumas das questões que surgem nesses diálogos platônicos. Aqui eu trouxe uns trechinhos do Fédon, e aí eu vou contar mais ou menos a historinha do Fédon para vocês, é só para vocês sentirem como é que é, para a gente, né, ter um pouquinho dos trechos de Platão, não ficar só eu traduzindo o meu entendimento para vocês, que eu posso me enganar também. Então vamos direto no texto também um pouquinho. Então tá lá o Sócrates conversando com Alcibíades, e ele diz: e conhecemos alguma parte mais divina de nossas almas do que aquela com que a sabedoria e o conhecimento têm relação? Então, Sócrates está dizendo que a parte divina da alma é a parte que participa da sabedoria e do conhecimento. Então, a gente também vai falar de que a alma tem partes, mas a parte divina se relaciona a gnosis, a sofia e gnose, sabedoria e conhecimento. E aí o Alcibíades diz: não tem nada mais divino do que isso. Então, diz Sócrates, essa é aquela parte da alma que se assemelha a Theos, a Deus, e não é mais provável que aquele que observa isso e a classe inteira de coisas divinas, Deus e a sabedoria conhecerá a si mesmo. A tradução está truncada. Então, a parte da alma que se assemelha a Deus é a que tem relação com a sabedoria e com a gnose, com o conhecimento. E, portanto, a alma participa do que é divino. E é aí que vem o conhecer a si mesmo, né? Quando Deus conhece a si mesmo, quando eu conheço a mim mesmo, eu conheço a Deus. Então, é essa visão do Sócrates, né? E do oráculo de Delfos, que a gente encontra no Fédon. Num outro trecho do Fédon também, Sócrates falando: fixemos, pois, nesse ponto. As almas dos que morreram existem ou não no Hades? E aí, as almas existem ou elas se dissolvem? Né? Porque tem alguns que vão falar que não, a gente vai morrer e a alma vai se dissolver. Assim que você apagar o corpo, a alma é a fumacinha que vai embora, né? A gente já viu isso aqui antes. E o Sócrates está trazendo a questão da imortalidade da alma nesse texto. Então, elas existem ou não no Hades? Segundo uma antiga doutrina, qual antiga doutrina será que Platão está escrevendo aqui? Será dos egípcios? Será dos caldeus? Será da Babilônia, do Extremo Oriente? Será dos pitagóricos ou órficos? Não sei qual antigo que ele está se referindo. Mas segundo uma antiga doutrina, que já aqui lembramos, é para ali que vão as almas que daqui partem, vão para o Hades. E aqui regressam de novo, nascendo dos mortos. Então ele está sustentando a transmigração das almas do pitagorismo aqui. Ora, se isso assim é, se efetivamente os vivos renascem dos mortos, que pensar senão que as nossas almas ali existiam? Pois, a não existirem lá, jamais haveria, creio, a possibilidade de renascerem. Se conseguimos, pois, tornar evidente que os seres vivos provêm dos mortos e de nenhuma outra coisa, isso bastará para comprovar a existência das almas. Então, aqui é o argumento do ciclo que eu estava comentando com vocês, né? Que Sócrates vai falar que existe a vida, a morte, a vida, e as coisas ocorrem em ciclos. Então, se as almas existem no Hades e elas retornam para o corpo dos vivos, então quer dizer que elas continuam existindo como almas imortais após a morte do corpo. Então, ele está tentando argumentar com alguns pitagóricos no Fédon, ele está argumentando sobre a imortalidade da alma. Não, esse aqui eu vou pular, depois a gente volta, vocês vão ficar curiosos. Então, essa é a cena onde se passa o Fédon de Platão, que Sócrates teria sido condenado à morte, porque ele revelou coisas que não devia, né? E ele é preso e obrigado a tomar cicuta, o veneno. Então, tem toda uma cena nesse diálogo platônico que os discípulos estão assustados e apavorados com a iminente morte de Sócrates,
e eles querem que ele fuja, né? E aí ele dá o seu último grande discurso, né? O último grande canto socrático, né? Ele vai explicando então esses pontos sobre a imortalidade da alma e por que nós não devemos temer a morte. No Fédon, então, vai ter essas três hipóteses, tem hipóstases em grego, hipóteses, que derivam do pitagorismo. Três hipóteses. Que a alma existe, porque tem quem acredite naquela época que não existia a alma. 2, que a alma é imortal. E 3, que ela renasce, que ela transmigra. E é isso que o Sócrates está tentando argumentar no Fédon. E aí, nessa questão do morte, vida e morte, a alma que vai para o Hades e volta para novos corpos, ele está tentando argumentar com a filosofia, dentro dessa visão de ciclos, da harmonia dos contrários, da harmonia dos opostos, dia e noite, né, morte e vida, ele está tentando argumentar que a natureza é assim, que a física é assim, que o cosmos é assim. O nosso mundo é feito do equilíbrio da harmonia de opostos, e que, portanto, a alma, ela, sendo da natureza divina, ela não pertence a esses opostos e ela não pode morrer, mas estando no mundo, ao corpo morrer, a alma sobrevive e depois tem uma nova vida. Vai ser, resumidamente, esse o argumento do Fédon. Ele, inclusive, vai tentar argumentar, por exemplo, falando de que coisas pequenas se tornam grandes e se tornam pequenas novamente, então para eles não temerem a morte, né? Ele vai falar das árvores, que vem de uma semente, que se torna uma árvore, e aí cai um raio, a árvore quebra, fica pequena novamente, aí nasce o broto, aí tem o fruto que dá a nova semente. Ele faz esse jogo, né, filosófico, socrático, de tentar convencer os discípulos, os ouvintes, de que a alma é imortal, a partir dessa ideia da harmonia dos opostos. Ele também vai colocar a ideia de que a alma, ela recorda. Então, lembram que lá no Orfismo, no mito dos mistérios órficos, quando a gente morre, a gente vai beber a água de Létis, o rio do esquecimento. E aí vai ser jogado num novo corpo e não vai lembrar das existências anteriores. Mas que aquele que busca a sabedoria, ele consegue se afastar do rio de Létis e não beber daquele rio. E aí ele vai beber das águas de Mnemosine, que é a lembrança, a rememoração, e aí ele vai lembrar, vai adquirir o conhecimento e não vai ser mais obrigado a retornar. Essa é uma ideia que os gnósticos vão manter, né? Essa questão da gnosis que liberta, desse conhecimento que nos traz a salvação e que faz a gente não ter que voltar para o mundo de Eldabaú. Então, nos gnósticos a gente vai ter nessa visão. Mas aqui no Platão, o Sócrates vai evocar a ideia de que a alma lembra. E se a alma lembra, então quer dizer que ela participa da imortalidade. Porque se a alma é capaz de recordar o verdadeiro conhecimento, então quer dizer que ela não é perecível como as coisas transitórias do mundo material, do mundo físico do nosso corpo. Então esse é mais um motivo que ele vai usar para argumentar que então a alma é imortal, que ela participa do divino e que, portanto, não devemos temer a morte, né? Para Sócrates, o exercício da filosofia vai ser um grande exercício para a morte, né? É um exercício de morrer bem. A gente encontra isso em outras tradições também, né? A gente tem até no budismo tibetano meditações focadas na morte, porque na nossa sociedade a morte virou um tabu, né? A gente tem dificuldade em falar da morte. Mas numa visão onde a morte fazia um convívio mais natural na vida, né? A gente convivia com os mortos, morriam às vezes em casa, né? E não em hospitais, entubados, né? A gente tinha um contato com a morte, com a brevidade da vida e a mortalidade infantil e tal, era muito mais acentuada, né? A morte talvez fosse tratada com mais naturalidade. Então, no budismo tibetano, a gente tem meditações e práticas específicas para visualização de um bem morrer, porque o momento da morte é dito que é um momento que você tem que estar com a consciência muito clara, muito tranquila, muito focada para você ter um bom renascimento e não ficar preso ali no bardo, né? Então, o bem morrer é importante. Para Platão também, né? A filosofia, tanto no orfismo, quanto no pitagorismo, quanto no platonismo, a filosofia vai trazer
a morte como essa chance de você beber das águas da lembrança e não das águas do esquecimento, né? Não quer dizer que a gente vai tirar as nossas vidas, tá? Não é sobre isso. Mas que a gente esteja preparado para o momento da morte, a gente tenha aproveitado a busca da sabedoria em vida, conquistar essa verdade, essa sabedoria, para quando morrer, a alma poder se lembrar de fato e não retornar ao mundo material, né? Então, parece realmente uma coisa muito, para os parâmetros racionalistas de hoje, né? Uma coisa muito mística, o platonismo visto assim, né? Então, eles vão falar que a alma já existia antes do seu nascimento. E, portanto, o filosofar é para o bem morrer, para morrer sem perturbação, para morrer com clareza mental, com a consciência desperta, com acesso à sabedoria, para que a gente possa, então, sair da caverna e encontrar o sol da vida, né? Então, esse vai ser um dos argumentos do Sócrates quando ele está lá. É dito que no dia da morte de Sócrates, que ele é preparado para... Ele está acorrentado, né? É uma cena triste, assim, e que ele vai beber o veneno, que Platão não teria ido. E que Platão ficou muito abalado com essa condenação de Sócrates, porque ele considerou isso uma grande injustiça, e isso fez, inclusive, Platão rever a sua visão política e o que ele entende como o poder dos governantes, a democracia ateniense, e aí que ele também desenvolve mais a sua visão política de mundo, porque ele vê que o mundo não é governado por justos, né? Porque ele acha uma injustiça o que aconteceu. Um outro diálogo que, só para vocês saberem, que vai tratar muito essa questão da lembrança da alma, porque ela participa da imortalidade, é o Mênon. Então, o diálogo Mênon de Platão vai falar muito também da reminiscência, né? A gente que passou aqui 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, pelo orfismo, e a gente falou muito da lembrança, da reminiscência, do lembrar as verdades que já sabemos, porque são verdades impressas na alma, né? A gente vê que o platonismo ele é uma continuação disso, ele está enfatizando a lembrança da alma, a reminiscência, o não esquecimento, o retorno ao divino, né? Tá junto nessa mesma leva aí de orfismo e pitagorismo. Um dos argumentos de Sócrates é que a nossa capacidade de perceber a injustiça no mundo, ou perceber aquilo que é feio, no sentido de que feio é que não é meramente estético, né? Assim, a violência é algo feio, né? Por exemplo, a agressividade é feio, né? As paixões e tal. Então, mas a nossa habilidade de perceber o feio ou de perceber o injusto é porque a alma tem em si aquilo que é belo, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que participa do bem, né? Então, essa ideia da lembrança também é a ideia de que a verdade está na alma e que o conhecimento de todas as coisas está em nós, mas que vai sendo encoberto pelas camadas de ignorância que a gente vai se cobrindo à medida que a alma está encarnada no mundo e presa aos sentidos, né? Por isso que tem sempre essa fala de que Platão diz que a verdadeira educação é lembrar e não aprender, né? Você não aprende nada novo. O contato com o mundo faz você ter viveka, ter discernimento, aprender a usar a razão, filtrar e conseguir rememorar aquilo que é realmente verdadeiro na sua alma e você que participa do divino também. Então, essa é a cena do Fedon. Platão também dizia que ele tinha o daimon, né? O Alberto vai falar bastante do daimon no Mistério da Ética, o primeiro livrinho da nossa editora. E aí fica aquela confusão de o que é o daimon de Platão, né? Fazendo só um parênteses aqui para nós. Que aí o pessoal mais espírita vai dizer que ele era um médium e ele conversava com o espírito. Aí o pessoal das entidades vai dizer que o daimon era uma entidade que falava com ele. E aí vão ter visões diferentes, né? Mas lembrando que na própria tradição gnóstica, daimon, até como o Alberto coloca, daimon pode ter relação com a luz em nós, com o logos, a luz do logos que habita em nós e que fala conosco. Na tradição egípcia e gnóstica, a gente vai falar do agato daimon, o bom daimon, que é
é quase a visão do santo anjo na tradição Rosa Cruz. É o eu superior na teosofia. É aquele princípio espiritual em nós que fala com nossa consciência e nos guia, como se fosse um anjo guardião, como se fosse realmente uma luz em nós que guia a nossa consciência. Então, eu não sei com quem Sócrates estava conversando, mas pode ser que ele estava acessando a própria verdade da alma dele, a própria consciência espiritual dele, quando ele falava que ia consultar o seu daimon, né? Não necessariamente algo externo a ele. Esse é o meu ponto de vista, né? Existem outros. Finalizando o Fédon aqui, uma das coisas que Platão vai dizer é que a alma, então, por ter essa natureza divina, ela vai procurar o que é próprio da natureza dela, né? Semelhante que atrai semelhante, sabe? Então, a alma vai buscar na existência aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é puro, né? Daí que vem as ideias de Platão sobre o bem, o belo, o um como o bom, o bem, o belo como esse logos que se manifesta como a beleza no mundo, a beleza na natureza, a beleza da música pitagórica, a beleza da música das esferas, a beleza das virtudes da alma, né? O belo tem muitas camadas também. Mas essa identificação da alma com o divino vai fazer ela buscar se aproximar daquilo que participa da própria natureza da alma, como essas virtudes, como essas belezas, como o próprio bem. Então, a alma ela vai ser associada por Platão àquilo que é divino e imortal. E a sabedoria, para Platão, seria o desligamento daquilo que é transitório. Então, eu vou sempre falar, né? Vocês já viram isso antes, né? Nos textos gnósticos, só que, na verdade, Platão veio antes dos gnósticos. Mas a gente vê que são ideias que vão sendo reforçadas ao longo dos séculos, né? Platão vai, então, colocar que os prazeres mundanos, ou uma dedicação aos assuntos mundanos, faz a alma se afastar das belezas divinas, da sua própria natureza essencial, né? E, então, há uma procura do si mesmo na alma quando ela busca essa beleza, quando ela busca a justiça, quando ela busca fazer o bem, quando ela busca a virtude. É uma busca do retorno à sua própria essência espiritual, porque a alma é idêntica ao divino para Platão. E aí, quando ocorre a morte, aquilo que é semelhante ao divino se desliga daquilo que é transitório. Desliga-se da infelicidade, desliga-se das coisas mortas. Deixe que os mortos enterrem seus mortos, né? Jesus dizia. Que o meu reino não é daqui. E a questão do retorno à casa do Pai. Lá no Pis Sofia, Jesus ensina que quando a gente morre, aquela parte do nosso eu, entre aspas, né? Da nossa individualidade que pertence ao divino, que é o poder de luz, ele se retira para o pleroma e não é afetado pela ação dos agentes do karma, dos julgadores da alma, e nem dos arcontes, e nem do demiurgo. O poder de luz se retira da alma e volta para o pleroma quando ela morre. E aí ela passa por todo o processo de morte, volta para um novo corpo adequado para a próxima existência e recebe novamente o poder de luz, né? O poder de luz aqui não é algo individual da alma, mas ele participa da alma quando ela está viva, quando ela é existente. Então, quando ocorre a morte, diz Platão, voltando para Platão, né? Aquilo que é semelhante ao divino se reúne ao divino e desliga-se das coisas mortais. Nesse diálogo aqui do Fédon, Platão vai estar conversando, Platão não, Sócrates vai estar conversando com dois discípulos de Filolau, que é aquele que escreve fragmentos sobre Pitágoras, né? Então, são dois pitagóricos chamados Símias e o Cebes. E aí, nesse debate, o Símias, ele vai ter uma certa discordância, apesar de ser pitagórico, ele vai tentar argumentar sobre a não imortalidade da alma, ele vai comparar a alma a uma lira, e as cordas da lira seriam a nossa parte material, o nosso corpo, nosso elemento corpóreo, né? E a harmonia que o som emite seria a alma.
Então, a alma tem relação, sim, ainda com essa harmonia, mas ele vai dizer que se as cordas se arrebentam e o instrumento quebra, a harmonia não pode soar. Então, a alma se perde quando o corpo se perde. Só que o outro pitagórico, que eu achei interessante essa parte do diálogo, o outro pitagórico, Cebes, o Sócrates está lá ouvindo, ele discorda. Ele vai então comparar não com um instrumento que se quebra e que deixa de ressoar, mas como um tecido, né? A alma como um, não como um corpo, mas como um tecelão que refaz uma veste quando essa se gasta, né? Então é como se fosse uma roupa que está sempre sendo refeita pelo tecelão. Então eles vão tentando, dentro da realidade, né, dos exemplos que ele tem na época, tentar argumentar para a mortalidade ou imortalidade da alma. O Filolau, que é esse pitagórico que é citado aí nos diálogos platônicos também, ele vai dizer o seguinte, que as coisas se tornam conhecidas por nós porque há uma essência das coisas das quais se constitui o cosmos. Ok, que é isso? Calma aí. Nós conseguimos conhecer o mundo, conhecer a verdade, conhecer a realidade, porque há uma essência que constitui todo o cosmos e que participa de nós. Então, o Sócrates vai retomar, citando o Filolau, né? Que então a alma tem uma essência que participa dessa formação do cosmos e que, portanto, nós podemos conhecer porque há um caráter imortal da alma. E eles ficam nesse debate um tempão, e eu não vou me estender aqui com vocês. Mas é questão da gente entender essa questão da dualidade posta dentro do platonismo, da imortalidade da alma, da harmonia de contrários, da harmonia de opostos regendo o movimento do universo, porque a alma também vai ser associada a sopro, a movimento, aquilo que anima os seres, né? E o Sócrates vai colocar que o justo, o homem justo, ele tem uma alma harmônica e é saudável. E aí, quando nós somos justos, harmônicos e saudáveis, nós estamos de acordo com a natureza da essência da alma. E aí, não há conflitos interiores e, portanto, não há sofrimento. Então, Platão não vai argumentar que a gente tem que ser bom porque Deus castiga, ou que a gente tem que praticar o bem porque Deus mandou, né? Ele vai argumentar que assim como a gente busca ter saúde no corpo físico para não ficar doente e viver bem a vida, a gente tem que buscar a saúde da alma, sendo prudente, sendo corajoso, sendo caridoso, sendo justo, sendo amoroso, sendo sábio, porque isso vai trazer saúde para a alma, e aí seremos harmônicos e não teremos conflitos internos e não teremos sofrimento, e nem participaremos das dores do mundo, né? Então, o argumento é pela lógica. Olha, se você não quer sofrer e você vê que o mundo tem sofrimento e você cuida da sua saúde física, cuide também da saúde da sua alma. Não porque você tem medo do Hades, não porque você tem medo de ser castigado ou porque alguém vai ver você agindo mal e apontar o dedo para você, mas porque a própria natureza da sua alma chama você para ser virtuoso e justo e bom, né? Então, o argumento de Platão na virtude vai ser pela lógica da, da alma divina. E aí a gente se pergunta, né? O que acontece com a gente se a gente deixa que as emoções conduzam a nossa vida e não a razão no sentido inteligível da alma? Se o nosso logos não conduz a vida, se não é feita a vontade do Pai em mim, se não é Cristo que vive em mim, mas é Yaldabaoth, então qual é a besteira que a gente vai fazer? O que vai dar com a nossa vida se eu permitir que o condutor da minha carruagem seja o Yaldabaoth e não o Cristo, não? Trazendo aqui para os gnósticos, né? Vai ser mais ou menos esse o argumento que Platão vai dar do jeito dele, dizendo a lógica de não fazer o mal para os outros, a lógica de não ser injusto, né? Bom, e aí a gente entra no tema da tripartição da alma, e a gente já estudou aqui no nosso grupo em 2020, mas muitos de vocês não estavam por aqui ainda, então eu tentei retomar de uma outra forma.
trazer mais clareza para a gente, porque isso aí também vai dar nos gnósticos. E, bom, para mim fica bem claro. Mas o que Platão vai dizer?